Convidar. O Oscar entrar para darmos continuidade. Rapidinho, pega o controle da TV aqui, põe no... Tá me Essas tecnologias. ouvindo? Estou te ouvindo, mas cadê você? Você está me vendo? Não. Wells. O Rafa entrou. Oi, Rafa. Não estou vendo você. Você está me vendo? Estou vendo? E cadê tu? Não. E eu estou vendo eu e você na tela. Ixi, como que eu faço para te ver, então? Quem pode nos ajudar? Olá, Rafa. Rafa, como que você pode nos ajudar? Vendo aqui a dona Marta. Olá, A Regina. Reviana. Oi, Rê. A Regina entrou, gratidão. Tudo bem. Bom, a Marta me informou que não está me vendo, pessoas. Quem pode nos ajudar? Já me vê, Marta, por aí ou não? Não estou te vendo, eu só acenei para você agora. A Reviana mandou oi lá, oiê, bom dia. Bom dia, Revi. Bom dia, Rê. Nós estamos aqui, como nós somos muito da tecnologia, estamos tentando entender como que eu consigo ver o Oscar e o Oscar me vê. Vocês estão vendo o Oscar? E colocou que vê. Fala para mim. Confeitaria, já pode comer bolo. Delícia! Sil, tá conseguindo nos ver? Porque eu não. A Rê colocou. A Rê conseguiu? Bom dia, a Sil colocou. Você tá vendo? Sil, você tá vendo o Oscar? Porque eu não tô conseguindo ver. Colocou sim. Olá, Gerson. Oi, Gé, tudo bem? Gé, fala para mim, como que eu faço para ver o Oscar? Que eu não tô conseguindo. Só a Marta vendo. Sorte, mas todo mundo tá vendo essa cara que não é tão lá essas coisas. Então, mas eu não estou te vendo. O que que eu tenho que apertar aqui? Oi, Gê. Mas, Saudade. bom, Ixi, enquanto a Marta resolve, se alguém que possa nos ajudar, resolve aí a questão da Marta não estar me vendo. Bom dia a todos. Nós vamos bater um papo aqui sobre cuidados, terapias. Você deve estar com algum ponto desabilitado. Ele colocou, o Gerson colocou. então aqui não tem nada arriscado. Tá tudo certinho. Até descobrimos. Ei, gratidão, hoje é dia 1º de abril. Vamos começar com a corda toda. Né? Curtiu aqui a cachoeira bem pertinho de casa. Ô, oi, Aninha. Gratidão, linda. Muito Oscar, eu não sei como que eu. Porque quando é assim, a tela divide no meio, né? Você fica numa parte e eu em outra. bem está dividida. Vamos lá, Minha. vamos. Enquanto isso, estamos aqui, eu e Dona Marta. Dona Marta que me convidou para participar dessa live no espaço do Espaço Cósmico, esse espaço virtual do Espaço Cósmico. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui para aprender um pouco mais com esse ser de luz, essa criatura tão amorosa que esbanja energia e amor. Dona Meu. Marta.
Gratidão, gratidão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre respiração. As pessoas, Oscar, está perguntando bastante. Hoje mesmo eu saí depois do Tai Chi e as pessoas perguntou bastante sobre como funciona, como que é essa respiração. E por incrível que pareça, nós respiramos, mas a gente não faz ideia do quão isso faz bem para o nosso organismo. Nos deixa mais tranquilo, mais calmo. E eu acredito que através destas respirações que nós conseguimos entrar em comunhão com a gente mesmo, sabe? Olhar para dentro, entender, ser. E aí nós gostaríamos hoje, se vocês também tiver alguma pergunta no decorrer, por favor, né? As dúvidas, porque todos nós temos bastante. Nós temos aqui no Espaço Cósmico 2 tipos de terapia. Então, nós temos a respiração Rebirth, que é a respiração do renascimento, que ela é uma qualidade, e a outra a gente chama Breathwork. Essa específica, ela trabalha os estresses, alinhamento de Kundalini, medo, depressões. Então, ela é específica para isso. A de renascimento, a qualidade dela, além de tudo isso, ela está em olhar para a nossa fase intrauterina. Então, tudo o que nós, como sementinha, ainda, né, dentro do útero, o que nós vamos captando do externo. Tem também tudo que a gente traz de hábitos e manias da nossa ancestralidade, mas específico o que nós absorvemos durante Oi, a gente o... Oi? faz bastante coisa. Não Depois de tudo que a entendi. gente traz do útero, a gente traz bastante coisa, né? Ah, sim. Então, eu fiz o curso com a Cristina Cairo sobre linguagem do corpo. Nós achávamos que a nossa mente, eu pensava que quando nós íamos aí crescendo, a gente ia pegando os hábitos da família, o meio, o convívio, mas não, né? Dentro do útero nós somos um computador em branco. As informações que vão entrando positiva, a gente chama de quanto, que é uma quantidade de informação positiva, uma quantidade de informação negativa. E isso é independente daquilo que eu quero ou não, é o externo que influencia. Então, uma atitude, vamos supor, eu sempre dou um exemplo, a mãe quer comer um chocolate e o pai, por alguma coisa, não consegue dar aquele chocolate naquele momento para a mamãe. Um quanto de negativo, de informação negativa, de falta de atenção, de não pertencimento, uma série de informação negativa vai formando aquele embrião. Aí depois o papai vai e traz o chocolate para a mamãe. Um quanto de informação positiva, olha como eu sou merecedora, olha como eu sou importante, como eu sou amada. E depois de todos esses 9 meses de gestação, está, né, formado por quê? Até os 41 dias é só corpo. Então, alguns traumas, geralmente, né, nós costumamos saber que estamos grávidos, às vezes até depois. Então, muito dos nossos traumas está no corpo, que são as emoções. E aí depois do 41 dias, nós estamos já formando o sistema límbico, que é todas as emoções vindo, o sentimento. E aí a gente começa a captar tudo isso. E aí o que é mais interessante, que aí às vezes as pessoas fazem constelação familiar, é que a gente não consegue entender a rejeição, a gente não consegue entender relacionamento, a nossa essência. Por quê? Porque está muito intrínseco, muito guardado as 7 chaves, esses traumas. E aí, de repente não, depois lá dos 2, 3 anos, que começa a criança
a fazer as atividades, a criança a falar, a criança... E aí, conforme é a atitude do meio em que ela vive, começa a abrir chaves daqueles traumas. E aí nós vamos somatizando esse trauma, somatizando, e aí nós, na fase adulta, aí nós temos uma série de traumas, que é medo, culpa, raiva, depressão, ansiedade. Hoje nós estamos num pico de ansiedade absurda. Por que a ansiedade? Porque somos controladores. Então nós controlamos, queremos que seja naquele momento, naquela hora. Tudo que acontece ao nosso redor precisa ser do nosso jeito. E aí E aí a respiração, ela traz essa informação. E é só respirando, não tem outro tipo de atividade mais que seja enérgico. Muito pelo contrário, é lindo, é lindo. Você simplesmente respira. E aí tem vários aspectos. Tem pessoas mais sensíveis que elas acessam o ponto em que causou o trauma. Tem pessoas super sensíveis que elas veem todo. Tem pessoas que não veem nada. Eu não via absolutamente nada, mas eu sentia. Então, cada vez que eu fazia a respiração, a sensação de gratidão que eu tinha, eu fiz um vídeo explicando, eu não sabia explicar. Era muito leve. E aí o professor dizia, né, que essas sensações é perder o peso daquilo que estava trazendo aquela dor, aquela angústia, aquela ansiedade. E aí eu fui entendendo no decorrer que é gratificante demais e engraçado, é simples. Porque nós temos mania de achar que a gente precisa fazer muita coisa. Não, só respirar. Então vamos estar com a gente, ó. O pessoal que está com a gente, a Rê, a Sil, quem mais? O Gerson. Michele, oi amore! Oi Antônio! Quem mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Manda pra gente o que vocês acharam até aqui do que a Marta já falou. Como é que é isso para vocês? Vocês sentem que alguma coisa do que já foi dito aqui, esses traumas, esse peso, esses pontos de vistas, isso na sua vida, ou já sentiu isso na sua vida? Conhece? Responde também se conhece o que é essa respiração, qual que é o termo que você falou, Marta, de alguma coisa de renascimento, mas em inglês. Rebirth. Ai, que chique. Mas é renascimento. É uns nomes em inglês, aí chique, mas é renascimento, rebirth. Tá? Tem no cantinho direito da tela embaixo um aviãozinho. Quem está acompanhando a live até aqui, clica nesse aviãozinho, manda para alguém para que possa participar desse bate-papo com a gente e entender um pouco mais da respiração, entender um pouco mais do rebirth. E do que você tem observado, Marta, as pessoas, elas naturalmente devem se queixar numa linha que se sobressai a outra. Exemplo, linha do amor e linha financeira. Então, assim, tem mais sempre uma reclamação ou queixas ou solicitações para cuidar da área do amor do que da área do dinheiro. Então, assim, qual que é a maior dor percebida hoje nas pessoas e que a respiração pode realmente trazer um resultado bastante interessante? É a maioria assim, que eu costumo trabalhar, embora uma coisa está ligada à outra, mas são relacionamentos. Mas o que é engraçado? Os relacionamentos não é só marido e mulher, é relacionamento. A Sil falou que entrou em crise de ansiedade. E quando entra na crise da ansiedade, a melhor coisa é respirar. Por que a ansiedade? Eu crio uma expectativa de algo que eu preciso e eu tenho como referência. E aquilo não me é realizado naquele tempo ou do jeito que eu planejei. Aí eu começo a ficar ansiosa. O que é ansiedade? Ela começa a respirar
mais ofegante. Então, nós temos o simpático e o parasimpático. Eles estão totalmente desequilibrados. E quando nós respiramos, nós mandamos oxigênio para dentro do nosso corpo. E o oxigênio, ele vai como se fosse uma usina. Digo, você trabalha aqui, você faz isso, né? Está recebendo a quantidade, certo? E o que acontece? O coração, como começa a acelerar o sangue, o coração começa a bater, porque ele precisa de mais sangue para ele funcionar. É onde nós temos tremores, nós temos a gente transpira, a gente começa a perder o controle das mãos, às vezes a gente fica tonto. Por quê? Porque começa a entrar no corpo um desequilíbrio. Isso a gente chama de fases do corpo. Então, é o corpo mostrando, olha, tem algo que não está bem. Só que a gente não consegue associar ao quê? Porque parece que a nossa mente fica muito confusa. Então, quando a gente respira, nesse caso aí seria a respiração breathwork. Aí a gente vai respirando, a gente respira 4 tempos e solta em 8 tempos. Respira 4. E o que é legal, que é mais importante vocês entenderem. E isso, a respiração ajudou, né, Si? Gratidão. É muito legal porque as pessoas elas dizem que elas não conseguem ficar parada. Ah, não tenho tempo. As pessoas dizem que não tem tempo, que não consegue ficar parada, principalmente como meditação. As pessoas elas dizem que elas não conseguem meditar, mas na realidade elas não conseguem respirar. E outra coisa que é muito engraçada que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer essa respiração, me deu uma impaciência, o ego dizendo, não faça isso porque isso é muito bom para você. Aí eu falei, eu vou insistir. Então eu respirei em 4 e soltava em 8. E aí eu percebi que o corpo foi ficando. Aí eu falei, opa, tem algo de diferente. Por quê? Todas as meditações que eu fazia, eu não conseguia entrar de jeito. Olha, gente, eu já fiz N meditações, que eu amo meditar. Mas a cabeça é muito acelerada. Então a gente não você está respirando aqui, pensando no que falaram ontem, no boleto para pagar, na máquina de roupa para lavar, almoço para fazer. É muita coisa na cabeça. Então, um segredinho que foi muito bom para mim. Fixa na contagem. Então, quando você começa a contar, o cérebro está prestando atenção na contagem. E a mente está. A mente é igual ao rio, gente. Ela está circulando, a água está passando, a água está passando. E aí, você contando, você está com foco na contagem. Então, vocês contam 1, 2, 3, 4 e em 8, para soltando o ar bem devagar. Aí vocês são 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tenho certeza que nessa contagem vocês já estão irritados. É muito engraçada a nossa mente, é assim mesmo. E aí quando nós baixamos, terminou, volta a respirar. Não é uma respiração longa, ela é de toque. E aí você, quando você percebe, você está pensando em alguma coisa. Volta para a contagem. Então, eu estou fazendo esta contagem da Rebirth, da Breathwork no Reiki. Porque as pessoas vinham fazer Reiki muito ansiosa, muito nervosa. Ah, não entendi nada, não senti nada. E o Reiki é energia. É uma energia num campo eletromagnético em que a gente faz uma limpeza do campo. É isso. Só que as pessoas estão tão atentas, estão tão cansadas, e às vezes criando uma expectativa sobre o reiki, quem nunca recebeu, e às vezes elas acham que não funciona, porque funciona, viu? Energia é energia, ela é limpa, ela funciona. E aí o que eu resolvi fazer? Então a pessoa chega e no reiki eu faço a respiração. Então a gente faz essa contagem. A gente vai
prestando atenção na contagem, eu vou chamando a atenção. Tem uma batidinha da música que ajuda muito, ela vai nos 4 tempos, nos 8 tempos. Depois eu vou ensinando outras coisas, a gente fica aí uns 15 minutos. Todo mundo relaxa, todo mundo relaxa. É incrível, mesmo que ela não entenda o propósito do reiki, mas ela relaxa. Então, foi descoberto que a respiração é a única ferramenta que controla a mente. Porque quando eu estava meditando, eu ficava assim, não, agora eu tô calma, agora eu tô calma, agora eu vou não sei o quê. Eu mandando, quer dizer, no controle. Então, não relaxava de jeito nenhum. E quando relaxava, era muito pouco. E agora, essa respiração rebirth de renascimento, ela é mais profunda. Nós ficamos respirando mais ou menos 50 minutos, e nesses 50 minutos, só de respirar, a pessoa respira, né? Leva oxigênio para o corpo e solta CO2, gás carbônico, não serve mais. Esse gás que não serve mais, a gente vai relaxando. E aí você vai relaxando, 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 a um ponto em que o corpo, a gente não consegue, às vezes, nem mexer as mãos. Por quê? Porque o corpo meio que desconecta, relaxa tanto que ele desconecta. E aí começamos a fazer a viagem aos traumas, aquilo que mais te incomoda. Qual é o medo que te incomoda? Onde foi? O que aconteceu? O tempo, qual a época? Às vezes não é dessa época, às vezes não é só da fase intrauterina, está carregando coisa da ancestralidade. É muito legal, gente. É muito, muito, muito legal. A Sil falou que respirando me desconecto da mente e sinto meu coração. É verdade, a gente vai sentindo a batida. Tudo, tudo. É lindo, é lindo. É assim, tudo é um começo, né, gente? Principalmente se as pessoas são muito controladoras, elas têm um pouco de dificuldade de relaxar, mas relaxa. Por isso que eu acreditei demais nessa respiração, porque ela é a única que faz com que você saia do meio e olhe, como se você fosse o indivíduo e aqui o observador. E aí você se observa, através dessa respiração você se observa, coisa que a gente não tem tempo no dia a dia, da correria. E quando você respira, você se observa, você percebe quem é você. E você não é tudo aquilo que foi construído, mas você é responsável, mas você percebe que você pode sair dessa e fazer diferente. Porque o que acontece, às vezes até em terapias mesmo, eu em psicanálise, as pessoas elas vão patinando, 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 porque falta algo para virar a chavinha. E essas respirações, principalmente a de renascimento, ela vai bem na raiz, na causa. Por que que eu tenho depressão? Por que que eu tenho mal de Parkinson? Por que eu tenho ansiedade demais? Qual é a culpa que eu carrego? Medo, vergonha, insegurança. A gente trabalha muito com insegurança. E Alguém você mais percebe quer? para melhorar em vários pontos, por exemplo, aquela que entende como não sendo uma boa mãe, ou não sendo um bom pai, ou não sendo um bom empresário, ou não consegue ter uma alavancagem financeira, ou não consegue desenvolver bem um cargo de liderança, mas sente que tem um potencial para liderança e não consegue liderar. A Luciana colocou: eu sinto energia e a mente abre e expande. Olha, eu preciso muito de fazer essa respiração. Só sair aí do Paraná e vem embora. Porque essa também é uma respiração engraçada. Eu faço muita hipnose acástica online, mas essa respiração, por quê? Porque ela é tão fantástica, dependendo de quando, de como você acessa, o que você acessa, o corpo reage. Então tem uma série de reações corpóreas que é muito lindo, muito lindo.
E sim, é quando eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema de relação, vou falar relacionamento de modo geral. Ele está ligado a alguma causa feita, vamos supor, dentro do útero, né? Então, meu pai e minha mãe brigaram por alguma coisa. Aí eu, porque a gente é por frequência, as pessoas falam afinidade, né? Frequência. Eu frequencio melhor com a minha mãe do que frequencio melhor com meu pai. Então eu vou puxar a sardinha para minha mãe. Então eu sinto, fico chateada com meu pai porque ele brigou com a minha mãe. Mas eu nem estou entendendo por que eles estão brigando. Porque também já nascemos com o julgar. A gente já começa a julgar, não sabe o que está acontecendo. E aí eu vou trazendo meio que aquela rejeição do pai. E é muito engraçado porque dentro do útero você é uma antena, você capta tudo. A pessoa pode estar falando, ai, que bonitinha, mas ela sente o coração. Por isso que nós buscamos ser crianças. Porque a criança é pura, a criança é limpa, ela não tem a maldade, mas ela tem uma percepção altíssima, né? Então, todo o potencial que a pessoa está aprisionado é devido a essa fase intrauterina ou além. E aí sim você descobre que você pode sim ser um excelente empresário, uma excelente mãe, porque principalmente as mães têm muita rejeição de filhos. Ou a mãe rejeita ou o filho rejeita a mãe, mas a mãe não tem consciência do que foi causado, sabe por quê? A gente esquece. Vai lá, aí o subconsciente passa uma chave, isso não, nós não vamos trabalhar isso. E aí nós vamos tocando a nossa vida e a gente não faz ideia do que a gente causa, a gente não faz ideia como que a gente maltrata filhos, pessoas, mãe, pai, às vezes na fala. É uma série de coisas que às vezes nós temos um modus operandi de ser e a gente não se observa. E aí eu vou sendo. Aí eu falo, eu tenho um problema de trabalho, eu não me dou bem com o meu patrão. Lógico que se é homem, eu tenho uma rejeição masculina, ou com o masculino ou com o meu pai. Eu tenho uma patroa, uma chefe, que ela não gosta de mim. Então eu tenho uma rejeição com o yin, né, com o feminino, ou com a mãe. Então é muito legal, a gente vai trabalhando isso, mas isso é natural. Não é aquela descoberta que ela maltrata. Por quê? Porque nós somos observadores. E o que é legal, também muito importante, da respiração de renascimento. Nós fazemos as pessoas falam de ressignificar. No renascimento, nós reprogramamos. O que significa? Como nós vamos respirando, entrando células novas, nós vamos reprogramando para as células novas a nova informação. Isto não é meu. Eu não preciso mais disso. Estou curada. Então, as novas células vai fazendo todo esse trabalho de reprogramar, de sair daquela dor, daquela culpa, daquele trauma para a vida normal. Aí você começa a ter segurança. E é engraçado que você começa a sentir isso no corpo. O teu corpo fala, você já anda mais, sabe, mais firme, fala mais confiante, você acredita em você. É incrível, gente. São várias sensações que você faz assim, você começa a observar. É lindo, é simplesmente lindo demais. E puro e fácil. Respirar. Respirar. E a todos que estão chegando agora, chegou posterior ao início desta live, estamos aqui, eu, Oscar Baruch, e a Marta, do Espaço Cósmico em São Bernardo. Eu estou no Paraná, no norte do Paraná, a Marta em São Bernardo do Campo, batendo esse papo sobre como as terapias, os cuidados, pode ajudar você que está enfrentando dificuldade no dificuldade com a
a carreira, dificuldade, relacionamento, inclusive com a família, o relacionamento amoroso, o relacionamento no trabalho, o relacionamento consigo, enfim, os pontos de vista que você tem do que acontece com você, do que acontece ao seu redor. A Marta falou há pouco que é interessante que as pessoas vão carregando ao longo da vida aquilo que disseram sobre ela, os pontos de vista. Esse dia eu estava dando sobre isso também, sobre a autoimagem. E se nós observarmos a autoimagem, ela reflete muito daquilo que disseram. Além, é claro, da energia, eu acredito nessa carga energética que as pessoas impõem sobre nós, os familiares, a escola, os amigos, assim por diante. Mas tem muito do que te falaram, né? Quando você era pequeno, lá o pai, a mãe, o tio, a tia, a autoridade religiosa, se você tiver, o que as pessoas te falaram na sua infância, né? Ah, essa pessoa quando crescer vai ser muito isso, ou vai ser muito aquilo. Olha como essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Olha como essa pessoa parece que vai para esse caminho, ou vai para esse outro caminho. E tudo isso, o ser humano vai absorvendo, absorvendo, e na fase adulta, você tem essa sua autoimagem daquilo que te falaram. Sim. Lá, a professora colocou que ela se irrita e ela já consegue parar e respirar. Quando ela se irrita, ela consegue parar e respirar. E a irritação diminui e ela consegue voltar cada vez mais rápido à normalidade e ver as coisas de outra forma. É isso, Luciana. Parabéns. De fato, quando ela colocou que cada vez mais rápido consegue voltar. Isso é uma outra coisa interessante, né? Um ponto interessante. O que é mais interessante é assim, todos nós temos um ponto de vista. Isso que a Lu falou é importante. Por quê? Porque quando você começa a respirar, você acessa a verdade. Porque nós temos três verdades, né? Aqui eu crio a verdade e a verdade do outro. E geralmente nas discussões, quando a gente começa a respirar, a gente vai ponderando o meio, né, a discussão, e aí a gente começa a ter um grau de humildade. Isso é muito importante. Numa discussão, nós temos a humildade de entender, opa, peraí. Mas se eu estou lá ferida, maltratada, machucada, sem olhar, eu vou ter sempre razão. Sempre eu tenho razão nas discussões. E quando eu começo a fazer essa respiração, eu vou entendendo que, mais ou menos, as pessoas que têm a minha idade, 25 anos, dessa fase aí de até 50 anos, a maioria dos pais criavam assim, você é isso, você é aquilo, você não vai conseguir isso, se você não estudar, né? Vai colocando uma série de crenças deles sobre nós, porque nós pais temos várias crenças e a gente joga isso para os filhos. Então nós somos frustrados de vários problemas e a gente quer que o filho seja para a sociedade aquilo que eu não fui. Isso está intrínseco, tá, gente? Não é que eu faço isso conscientemente. Não, é muito inconsciente. Eu exigir do outro aquilo que eu não consigo. É muito, muito forte, né? E a respiração, ela vai levando você para essas fases em que foram dito para você, ó, você não tem capacidade, você é isso, você é aquilo, quando crescer não vai ser outro. Ou as crenças, que ontem nós estávamos conversando sobre isso, como a crença é forte do dinheiro. Dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é ladrão. E são crenças que vão jogando, gente, e nós somos aqueles mata-borrões, nós vamos absorvendo, absorvendo, absorvendo. E aí, de repente, o Oscar falou daquela pessoa que ela tem tudo para ser e ter dinheiro e ela não tem por quê? Porque lá atrás disseram para ela que ela não teria capacidade e em honra ao pai ou à mãe, ela não é. Olha que loucura. Mas é isso. E aí o que acontece? Quando nós vamos respirando, só respirando, gente, é maravilhoso. Você vai acessando, por que que ele... Aí é legal, a gente tem raiva de pai, raiva de mãe, briga com o irmão, um monte de série. Quando você começa a respirar, você entra naquela cena, só que como observador. E aí você entende o ponto de vista, o medo da mãe de você não ser o que ela não conseguiu ser, medo. Insegurança, puxa, mas se o meu filho, eu não consegui, meu filho também não vai conseguir. Você já consegue entender a intenção da mãe.
Você já consegue aliviar aquele peso da mãe. Ou então a rejeição, quando a mãe tem 2, 3 filhos. Ah, é o terceiro, mais uma boca, né? Porque na época eu falava, mais uma boca para criar. Quando você respira, você vai e observa. Você sente a dor daquela mãe. Não é que ela rejeita o filho. Como que mais um? Como que eu vou dar conta para não deixar faltar nada para essa criança? Além dos julgamentos, né, Marta? Os familiares E que agem. aí todo mundo entra em o julgar, mais um filho, para que mais um filho? Todo mundo, né, tem opinião sobre tudo. E aquilo vai acarretando essa gravidez, vai acarretando essa criança. Aí ela, né, nasce em um meio onde realmente tudo é um pouco mais difícil e aquilo vira a verdade dela. Aí ela fala, puxa, para que eu vi? Para que eu nasci? E ela não se sente pertencente àquele meio. E aí vai se criando vários traumas no meio, aí vem relacionamento, vem corpo, que às vezes a pessoa começa a comer demais, porque ela precisa ser vista, porque ninguém me vê, entendeu? Aí então ela tem as depressões, que tem um vazio absurdo dentro dela que ela não consegue explicar. As depressões, elas são muito fortes nesse sentido, quem sou eu? Bipolaridade, né? Quem sou eu, onde eu estou, porque eu sou uma coisa e eu sou obrigada a ser outra, não tem como. E ela E aí você vai respirando, respirando, trazendo essa consciência de quem eu realmente sou. E é leve, a respiração ela é leve, porque nós estamos também acostumados a sofrer para ter efeitos e não precisa. Nós vamos respirando, entendendo por que que eu tenho medo, sou inseguro, porque eu não quero arriscar, por que que os meus relacionamentos não dão certo, com mãe, com pai, com filho, com irmão, por que emprego eu não consigo aquele emprego, por que que eu não consigo falar direito. Então, todas essas inseguranças e incertezas que o meu corpo manifesta, a respiração ela vai com muita morosidade e mostra para você. Lógico que o corpo ele vai reagindo, é muito engraçado. Você tem sua dor, você chora, você fica vermelho mediante tudo que você... O corpo ele reage. Significa quando ele reage, você sente frio, sente calor. Quando ele reage, são as células trabalhando para decodificar aquilo que não serve mais para você e trazendo a informação do que você é positivo, você pode, você foi muito querido, você foi muito desejado. Então a gente começa a não ressignificar, mas a reprogramar uma nova fase. E é engraçado que você se sente depois de um... Eu fiz durante 10 dias, eu respirava de manhã, de tarde e de noite. Parecia que o meu HD estava zerado. E aí, o que que eu vou colocando dentro dele, aí já é responsabilidade minha, o que que eu vou colocando dentro dele para eu continuar o processo vida, que é maravilhoso. e Oi, tem que Hélio! Tudo bem? tudo bom, Hélio? Bem-vindo também a Fernanda. Bom, Fê Amanda. Seja bem-vinda, Fê. Ó, deixa eu falar, Marta. Olha como é interessante. Importante olhar para dentro e entender o que está acontecendo, porque racionalmente, no dia a dia, você não consegue perceber mesmo o porquê. Eu tive um paciente, um consulente, que passou no espaço alguns anos atrás, e ele veio com a seguinte queixa: eu preciso entender por que eu não consigo sustentar a minha casa. Sempre que uma chance boa aparece, eu consigo estragar tudo de forma magnífica. É expert em estragar as coisas. E eu estou sempre dependendo da esposa, eu estou chato com isso. Não que ela ache ruim, pelo contrário, ela me apoia em tudo e está sempre do meu lado, mas isso me incomoda. Enfim, vamos olhar para aquilo. Vamos olhar para isso, campeão. Vamos chamá-lo de Zezinho. Zezinho, vamos olhar para isso, então, o que está acontecendo. Que você não consegue alavancar, não consegue deslanchar como gostaria. Ah, é crença com dinheiro, é alguma coisa que perdeu lá atrás, que, enfim, fazia muito sentido financeiramente. A Lu colocou: nascemos sabendo respirar, crescemos
desaprendendo. E essa terapia de respiração nos ensina a voltarmos a respirar direito novamente. É isso mesmo, Lu. E essa história que eu estou trazendo agora é para que as pessoas possam refletir na importância de, sim, olhar para dentro. Porque muitas vezes nós procuramos entender o que está acontecendo, mas sem ajuda fica difícil. Essa pessoa que passou, vamos chamá-lo de Zezinho mais uma vez, o Zezinho que passou aqui comigo, ele buscou muito, Marta, entender. E talvez é a área, mudou de área no trabalho. Ainda não é essa área, não tô sabendo encaixar no trabalho, eu vou procurar outro trabalho. Aí foi procurar outro trabalho, mas tudo que fazia não adiantava, ele continuava remando, remando e morrendo na praia. Remando, remando e morrendo na praia. Enfim, fomos trabalhar até que conseguimos chegar na causa. E, olha, de tudo que ele poderia ter imaginado, não era a causa não era aquilo que ele vinha imaginando. Sabe o que nós descobrimos? Olha que interessante, Marco. Os pais dele se separaram muito cedo. Muito cedo. E o pai dele, pelo menos aos olhos dele, né, ele não sabe como era de fato, porque ele nunca perguntou para a mãe dele, mas aos olhos dele, o pai dele não chegava junto com nada. Não era o pai dele que honrava as contas da casa, era sempre a mãe. Se esse dinheiro aí, ele não sabia, mas ele via a mãe dele fazendo os pagamentos. Tudo era a mãe dele. Ia no mercado, a mãe paga. Vai na farmácia, a mãe paga. Vai no mercado, a mãe paga. O que aconteceu internamente? Esse é o caso dele. Não estou dizendo que seja o de você aqui. O que aconteceu? Ele colocou no subconsciente dele uma verdade, que a mulher é que supre a casa. Sem perceber, sem perceber. Ele via... né? Sim. Perceber, ele criou uma verdade dentro dele, que a mulher supria a casa. Entendendo isso, ele resolveu essa questão internamente, abraçou isso, falou, eu entendo o caminho que minha mãe percorreu, eu entendo o que eu passei até aqui para entender, para chegar nessa resposta, e agradeço por isso, e agora eu tomo as rédeas da minha vida e faço acontecer. Hoje, legal. Você vê, ó, é muito inconsciente. Como muita gente tem muita coisa inconsciente que não faz ideia. E aí vai repetindo o padrão, vai repetindo. Quando ele resolveu isso internamente, e entendeu o que de fato tinha acontecido, colocou cada coisa na sua prateleira, cada coisa no seu devido lugar, a vida financeira dele deslanchou. Então, não que seja, mais uma vez digo, não que ele tinha problema ou em se sentir inferiorizado, porque a esposa dele contribuía mais do que ele para casa. Ele só queria entender o porquê. Por que ele não conseguia? Ele nem sabia que era essa a dor dele. Que não, mais. Não era. E, obviamente, isso aí já acontecia na gravidez, né? A mulher trabalhando, a mulher... E aí, de repente, é o pai que fazia outra coisa, ou não sei, mas é o julgamento dele de ver, porque via aquilo, é a mãe que provê, é a mãe que traz as coisas. Então, eu, como homem, eu honro o meu pai. Você vê, é uma honra negativa, mas é inconsciente, gente. Isso aí é coisa da neurociência, entendeu? E aí, o que acontece? Ele não entende, ele não consegue entender que o processo está muito sério. E aí, às vezes, as pessoas também, elas não querem procurar. Elas preferem ficar na dor, porque a dor ela conhece. E a hora que ela vai mexer nessa dor, e é o que eu falo, às vezes o mexer é que as pessoas ficam receosas. Não precisa ter medo ou receio, porque você é só um observador de si mesmo. E você entende hoje, como adulto, que você não quer mais isso. Consciente, você não quer. Mas inconsciente, não, deixa lá. Entendeu? Mas consciente, você fala, não quero mais sofrer. Que já é 50% do negócio. E aí você vai trabalhando nas respirações, porque uma coisa está ligada à outra. Você vê, no caso desse paciente, ele tinha essa ideia de que era mãe, e como que ele era como marido, ele não se sentia capaz, ele não se sentia competente, ele não se sentia, de uma certa forma, ele tinha necessidade, mas nem tanto, porque as coisas eram supridas. E o que ele não tinha de negativo? Ele é vagabundo, ele é isso, ele é aquilo. Porque aí a sociedade, né, gratidão, ela condena, ela mata, nem pergunta, né, a causa. Então, é engraçado e muito importante nós olharmos para isso. O que me dói?
e, e ver. Porque às vezes eu prefiro ficar na dor, eu prefiro ficar repetindo o padrão daquilo que eu sei que não está bom, mas esse eu conheço. Então, Nossa, por ter muito medo, né? a Sil perguntou aqui, ó, a procrastinação nos prejudica. A respiração nos ajuda a acessar qual é a causa? E aí, dona Marta? Então, a procrastinação é muito legal, porque quando você começa a respirar, nós temos o nosso ego. Ele, ele vai causar várias coisas que fazem com que você não queira respirar. Eu gostaria que vocês tentassem respirar, depois me pede, que eu vou ensinar uma básica para vocês. Vocês vão ver, no começo vocês não querem. Ah, não tenho paciência. É a primeira coisa, não tenho paciência. E aí eu vou procrastinando. Eu sei que é aquilo que eu preciso fazer, mas a procrastinação também está intrínseca na negatividade que eu carrego. E eu sei que a respiração vai me ajudar a acessar essa causa. Mas a minha internalidade é tão negativa. E outra coisa, eu preciso ter uma disciplina. Eu preciso querer. Então, quando eu quero, não quero mais sofrer, eu quero a minha cura, eu pago um preço. Lei de causa e efeito, né? Se eu tenho um efeito de querer uma mudança, esse efeito ele vem. Só que existe um valor, e esse valor é o eu preciso fazer. E às vezes as pessoas acreditam, né, principalmente assim, uma boa parte, acredita que tudo vem assim, né? Não, gente, nós precisamos respirar para saber. Eu só vou saber se eu respirar. Entendeu? Aí fala, ah, não, não levo jeito. Então não quer. Não quer. E isso não é prioridade para eles. Mas quando a pessoa começa a sentir muita dor, quando ela percebe, aí ela vai fazer uma disciplina mais leve, porque às vezes a procrastinação também é porque é obrigada. Ah, você é obrigada. Não, você não é obrigada a respirar, você não é obrigada a absolutamente nada. Mas o que que você quer para você? Aí você se pergunta, o que que eu quero para mim? Eu quero continuar assim, que nem essa pessoa. Eu quero continuar sendo dependente, não tendo, não me achando capaz, porque todos nós somos capazes. Todos nós nascemos com qualidades, uma ou várias qualidades. Todos nós temos esta possibilidade. Eu é que preciso buscar. Às vezes o que é complicado aí é eu ir buscar. Entendeu? Então a procrastinação, ela é um medo da verdade. Então eu procrastino uma dieta porque eu faço a dieta hoje. Eu já quero resultado. Eu demoro 10 anos engordando. Um dia de dieta eu quero já emagrecer os 10 quilos que eu ganhei. Não, eu preciso ter disciplina e paciência, porque tudo se constrói com o tempo. Por exemplo, aqui a média, vamos supor que a média aqui é de até 40 anos. Então, nesses 40 anos, nós fomos alimentando os nossos traumas e ainda criando outros. Aí hoje eu começo uma respiração, eu começo uma dieta, eu começo uma terapia. Não é hoje que eu vou resolver todos os meus problemas. Primeiro, porque eu sou uma série de fractais. Cada fractal viveu um trauma. Então eu vou curando cada fractal desse. Mesmo que seja todos os fractais, né, de uma certa forma que tenha, é só um efeito que eu estou trabalhando. Porque na quântica, na física quântica, vamos usar esse exemplo do Oscar. Essa pessoa, quando a mulher bancava o mercado, por exemplo, quantas sensações você acha e sentimentos que esse cara sentia? Eu gostaria que vocês escrevessem. Ele sentia incompetência, raiva, medo, culpa, intolerância, a raiva da mulher, da situação, raiva do sistema, do governo, disso, daquilo. Ele gera uma série de sentimentos num fato. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de terapia, nós vamos resolver um fato, um sentimento, mas existem mais quantos aí para eu ir olhando. E cada um que eu vou abrindo a chavinha, ele vai abrindo o véu, ele vai dissolvendo. E o mais gostoso é a sensação.
a sensação de liberdade, a sensação de capacidade. Que maravilha. Marta, amei demais bater esse papo contigo. Delícia. Quem sabe vai estarmos aqui amanhã, e depois de amanhã, e depois, e trazer essa consciência, propor para você também, trazer para as pessoas alguma técnica, alguma sugestão, algum ponto de vista, alguma ajuda real para que eles possam, mesmo que assim um pouquinho à distância, começar a praticar, olhar para isso em casa, seja com a respiração ou outras ferramentas que você possa oferecer para quem puder estar conosco aqui nas nossas lives. Eu tenho certeza que será de muito proveito para todos aqueles que puderem estar conosco. Legal. Então amanhã 11 horas de novo. E se vocês tiverem outros termos que vocês querem conversar sobre trauma, sentimento, corpo, o que vocês quiserem, eu e o Oscar, a gente está aqui para ajudar a esclarecer. Vocês perceberam que é de forma simples, não tem nenhuma técnica, é mesmo de igual para igual, para nós entendermos as nossas dores. E nós gostaríamos, assim, de ajudar vocês ao máximo de esclarecer. E aí, então, amanhã nós vamos estar aqui novamente e eu vou ensinar vocês essa forma rápida de vocês respirarem e depois vocês vão falando como que vocês se sentiram. Eu também amei você, Marta, e reforço o convite da Marta para estarmos aqui, então, amanhã, às 11 horas, e eu vou fazer um convite especial para todos que assistiram até aqui, ou vão assistir depois gravado essa live até amanhã. Convide mais pessoas. Durante a live, clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo na tela e encaminha essa live para pessoas que estão buscando ajuda, que está buscando crescer, que está buscando melhorar. Talvez nem perceba que está precisando crescer, precisando melhorar, e você, com seu olhar amoroso, de cuidado, conseguiu enxergar essa necessidade, envia para essas pessoas lives. E também, conte-nos aqui o que for possível contar, é claro, alguma necessidade que você tenha, e quem sabe nós podemos, aqui de forma rápida, entregar algo para vocês, e vocês colocar no seu dia a dia, e já ter resultado com isso. E aquilo que for um pouco mais aprofundado, eu tenho certeza que a Marta ficará feliz em recebê-los no espaço dela, para bater um papo mais de perto ali, ó, olho no olho, né? O zóio no zóio, como E às vezes a dor de um é a dor do outro. E isso é maravilhoso. É só a forma mesmo de esclarecer, de abrir, porque nós ainda estamos muito... precisamos sofrer, eu mereço. Não, isso eu não mereço. Eu sou responsável pelos meus efeitos. Mas eu posso sim fazer diferente e trazer uma visão diferente para o resto da minha vida. Gratidão, gratidão, Oscar. Uhul. Até amanhã. Também um abraço a todos vocês. Estão combinados. Amanhã, às 11 horas, eu, a Marta e você, juntinho aqui novamente. Tá bom, Marta? Bom estar com vocês. Um abraço, um ótimo dia para todos.